Hoje vamos desmontar o conceito de progressismo. A palavra progresso vem do latim e significa avançar, ir para a frente. Na antiguidade significava apenas um movimento físico, não era moral nem espiritual. Então, para entender como é que este termo evoluiu, temos de saber como é que a percepção e o sentido do tempo e da história foram mudando. Para as sociedades pagãs, o tempo era cíclico. Tudo nascia, florescia e morria. Estas sociedades focavam-se em manter o equilíbrio do cosmos, da ordem que conheciam, e não propriamente em transcendê-la ou mudá-la. Os hebreus, por outro lado, já viam o tempo como linear, porque se baseavam na aliança, na história da aliança de Deus com o povo de Israel. Ou seja, havia nos hebreus o sentido de avançar, progredir até chegar ao momento em que a promessa de Deus fosse cumprida. Mas esta visão linear era praticamente exclusiva do povo de Israel. Foi o cristianismo que universalizou o sentido linear do tempo. E aí a história da humanidade ganhou direção e sentido moral e espiritual. O tempo passou a ser o palco onde o homem caminha em direção a Deus, por meio da sua santificação ou aperfeiçoamento. Então aqui há uma noção de que existe uma finalidade superior na vida humana e de que o homem deve avançar nessa direção. No século XVII, Francis Bacon escreve o livro O Progresso do Conhecimento. E é aqui que a palavra aparece com um sentido filosófico. A ideia de que o conhecimento e a ciência fazem a humanidade avançar. E quando chegamos ao Iluminismo e à Revolução Francesa, a ideia de progresso constrói-se em oposição à noção medieval de santificação. Ou seja, a perfeição divina já não é o destino. A religião passa a ser vista como atraso. Progresso, então, é lutar contra a tradição. Então, ser progressista era ser revolucionário. E é aqui que nasce a associação entre progresso e esquerda. Depois temos Marx. Para ele, a história reduz-se à luta de classes. E o comunismo é o fim da história. Isto é, no fundo, uma escatologia materialista que copia a estrutura cristã da redenção. Então aqui o progresso está ligado à revolução. A fé religiosa é reciclada em fé revolucionária. Ainda no século XIX aparece o positivismo, que associa o progresso exclusivamente à técnica. Aqui já se entende o progresso como algo inevitável. Ou seja, à medida que o tempo avança, a humanidade forçosamente também avança. A Revolução Industrial parece confirmar isso. A técnica multiplica a produção, encurta distâncias, acelera os processos e prolonga a vida. No entanto, as guerras, os totalitarismos e os campos de concentração mostram o lado negro do progresso técnico. E aqui entra a Escola de Frankfurt. Eles entenderam que o progresso técnico não trouxe libertação, mas destruição, na visão deles. Mas, e aqui está o ponto crucial, eles não rejeitaram o progresso nominalmente, mas mudaram a bússola, mudaram o norte. Então o progresso, ou a ideia de avanço, que já tinha deixado de significar aperfeiçoamento espiritual, ou santificação, agora deixa de significar melhoria das condições materiais e passa a significar, para a Escola de Frankfurt, libertar o homem de estruturas simbólicas opressoras. E quais são essas estruturas para os intelectuais da Escola de Frankfurt? Família, religião, moral sexual, hierarquia, natureza, identidade. Então progresso torna-se a negação do próprio legado. Destruir o que existe para que outra coisa possa nascer, seja lá o que isso for. Hoje, progressismo designa qualquer movimento que combate o legado cristão e ocidental, mesmo que o resultado seja um retrocesso. Por exemplo, com os movimentos identitários, estamos a regredir ao tribalismo. Com a revolução sexual, estamos a regredir a uma desordem moral, estamos a regredir à sobreposição dos instintos animais sobre a vontade moral e a evolução espiritual. Com a desconstrução da realidade concreta, estamos a regredir a uma forma de existência de confusão total, na qual o conhecimento consagrado começa a ser posto em causa, como se nunca tivesse existido. E até a própria possibilidade de conhecer a realidade é questionada. Então por que é que se chama progressismo? A resposta, na verdade, é desoladora, porque eles acreditam mesmo que tudo isso é progresso. E eles têm a hegemonia do discurso. O progressismo atual nasce de uma secularização da esperança cristã, mas, na verdade, é apenas um movimento reacionário contra o legado espiritual de Cristo. Esse sim, verdadeiramente progressista.